Vamos desenhar o plano cartesiano com uma função y igual a f de x diferenciável nos reais em amarelo. Vamos escolher um x0 em rosa com seu ponto correspondente em rosa na função. Em azul, vamos desenhar a tangente à função no ponto rosa. Agora considere que o sistema de eixos é, na realidade, esse em verde, e a origem fica exatamente no ponto em rosa. O sistema em branco é só para ajudar, tá? Vamos fazer um zoom no ponto em rosa. Então, vamos à função em amarelo e sua tangente na origem em azul. Veja que nessas condições, considerando a origem onde ela está, a tangente passa a ter a equação y igual a f' de 0 vezes x. Vamos lembrar que a gente definiu dy sobre dx como sendo a derivada da função f em x, notadamente em 0, se a coordenada x for 0. Aqui, vamos complementar essa definição, denotando dy por diferencial de y e o dx por diferencial de x. Assim, o diferencial de y no ponto x é a derivada de y no ponto x multiplicada pelo diferencial de x. Essa notação relaciona os dois diferenciais entre si por uma constante. Esse é o ponto-chave. O que isso representa geometricamente? Vamos chamar de ΔY e ΔX, agora usando o delta minúsculo, quantidades não nulas cuja divisão de uma pela outra corresponde à derivada de f no ponto x. Na figura em tela estamos na origem, então x igual a 0. Veja que temos infinitos triângulos semelhantes induzidos pela tangente, cujos catetos funcionam como valores para ΔY e ΔX. Tanto deltas enormes quanto deltas minúsculos aí vão funcionar. Esse D indica que estamos escolhendo ΔY e ΔX tão pequenos quanto desejarmos. Como eles estão interrelacionados via multiplicação por constante, ambos vão para zero de toda forma e a razão entre eles corresponde ao coeficiente angular da tangente no ponto, e é uma constante. Considerando a manutenção dessa relação entre os diferenciais, ganhamos a possibilidade de trabalhar com eles algebricamente. Vamos ver como isso funciona agora. O nome da técnica é derivação implícita. Então, considere a relação descrita por y² igual a x e sua representação no plano. Vamos ter essa parábola que corresponde à parábola y igual a x² refletida na reta y igual a x. Suponha que queremos encontrar a derivada dessa curva em amarelo num determinado ponto. Uma opção seria encontrar y em função de x e em seguida tirar a derivada. Mas temos uma segunda opção, que é a derivação implícita, funcionando assim. Derivamos a expressão à esquerda em relação a x e a expressão à direita em relação a x. Como a expressão é uma igualdade, a relação entre os diferenciais tem que ser igual também à esquerda e à direita. À direita ficamos com 1. À esquerda ficamos com d de y² sobre dx, que pela regra da cadeia é d de y² sobre dy vezes dy sobre dx, ou seja, 2y vezes dy sobre dx, que é igual a 1. O que nos leva a dy sobre dx é igual a 1 sobre 2y. Se considerar y maior que 0, y é igual a mais raiz de x, e ficamos com dy sobre dx é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Será que isso coincide com outro método? Nesse caso, vamos derivar diretamente raiz de x em relação a x. Ficamos com d de x elevado a 1 sobre 2 sobre dx, que é igual a 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 1 sobre 2. Finalmente, isso é 1 sobre 2 raiz de x. Temos uma coincidência na resposta obtida com os dois métodos. Vamos considerar agora o círculo unitário em amarelo e um ponto em azul nele correspondente a um ângulo de π sobre 6 radiano, que é o ponto raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. Qual a tangente nesse ponto em azul claro? Vamos retomar a equação do círculo unitário, que é x² mais y² igual a 1. Derivando à esquerda e à direita, ficamos com d de x² mais y² sobre dx, que é igual a d de 1 sobre dx. À direita, ficamos com 0. À esquerda, pela regra da derivada da soma, ficamos com d de x² sobre dx mais d de y² sobre dx. O primeiro termo dá 2x. Já para o segundo termo, vamos usar a regra da cadeia, que dá d de y² sobre dy vezes dy sobre dx, ou seja, 2x mais 2y vezes dy sobre dx. Então, ficamos com a equação 2x mais 2y vezes dy sobre dx igual a 0. Resolvendo para dy sobre dx, ficamos com menos 2x sobre 2y, que dá menos x sobre y. Substituindo x e y pelos valores correspondentes ao ponto azul, ficamos com menos raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, que resulta em menos raiz de 3. E agora, formando a equação da reta, temos y menos 1 sobre 2 igual a menos raiz de 3 vezes x menos raiz de 3 sobre 2, que é
y menos 1 sobre 2 igual a menos raiz de 3 vezes x mais 3 sobre 2. Finalmente, ficamos com y igual a menos raiz de 3 vezes x mais 2. Essa reta intersecta o eixo x em x igual a 2 sobre raiz de 3. Veja na figura produzida no décimos que estamos realmente falando na reta tangente no ponto raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2 no círculo unitário. Qual seria a derivada da inversa da função y igual a x logaritmo neperiano de x no ponto constante de Euler, vírgula constante de Euler? A relação que nos dá a inversa é y logaritmo neperiano de y igual a x. Então aqui a gente vai derivar as expressões à esquerda e à direita em relação a x. A expressão à esquerda fica 1. A expressão à direita, usando a regra da cadeia, fica d de y logaritmo neperiano de y sobre dy vezes dy sobre dx. A derivada d de y logaritmo neperiano de y sobre dy, usando a regra do produto, fica dy sobre dy vezes logaritmo neperiano de y, mais d de logaritmo neperiano de y sobre dy vezes y. Ou seja, temos logaritmo neperiano de y mais 1 vezes dy sobre dx. Assim, dy sobre dx é igual a 1 sobre 1 mais logaritmo neperiano de y. Por exemplo, no ponto constante de Euler, vírgula constante de Euler, temos dy sobre dx é igual a 1 sobre 1 mais logaritmo neperiano da constante de Euler, que é 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 1 sobre 2. Veja na figura produzida no décimo que realmente essa derivada na constante de Euler, já que a reta y menos constante de Euler é igual a 1 sobre 2 vezes x menos constante de Euler, é tangente à função, em x igual a constante de Euler. Vamos desenhar agora o plano cartesiano, e uma figura correspondente ao que a gente chama de cardioide. Uma representação comum da opção no microfone que garante uma captação otimizada para um ambiente com um interlocutor apenas. A relação que gera essa figura no plano é x² mais y² é igual a 2x² mais 2y² menos x, tudo isso ao quadrado. Veja que para x igual a 0 e y igual a 1 sobre 2, substituindo na equação, temos 0² mais 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 0² mais 2 vezes 1 sobre 2 ao quadrado menos 0. Tudo isso ao quadrado, que é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, o ponto em azul, 0, 1 sobre 2, realmente pertence à cardioide. Agora pergunta-se, qual a reta tangente à cardioide nesse ponto? Então vamos usar a derivação implícita. Derivando a expressão à esquerda e à direita, ficamos com d de x² mais y² sobre dx é igual a d de 2x² mais 2y² menos x, tudo isso ao quadrado, dividido por dx. À esquerda, vimos no exercício anterior, ficamos com 2x mais 2y vezes dy sobre dx. À direita, vamos usar a regra da cadeia para ficar com d de 2x² mais 2y² menos x, tudo isso ao quadrado, sobre d de 2x² mais 2y² menos x, vezes d de 2x² mais 2y² menos x sobre dx. Isso dá 2 vezes 2x² mais 2y² menos x, vezes 4x mais 4y vezes dy sobre dx menos 1. Então, usando x igual a 0 e y igual a 1 sobre 2, ficamos com 2 vezes 0 mais 2 vezes 1 sobre 2 vezes dy sobre dx é igual a 2 vezes 2 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, menos 0, vezes 4 vezes 0, mais 4 vezes 1 sobre 2, vezes dy sobre dx, menos 1. Simplificando, temos que dy sobre dx é igual a 2 vezes dy sobre dx, menos 1. Assim, resolvendo para dy sobre dx, ficamos com dy sobre dx igual a 1. Para encontrar a reta tangente, basta montar a equação da reta, que fica y menos 1 sobre 2 é igual a 1 vezes x menos 0, ou seja, y igual a x mais 1 sobre 2, que é a reta procurada. Veja na figura produzida no décimos que y igual a x mais 1 sobre 2 é a reta tangente da cardioide no ponto 0,5. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula, continuando mais um módulo dessa unidade de derivadas.